Salve, salve, gente boa! Então vamos continuar a lição número 1, a parte 2 agora. Vamos dar continuação normal à primeira parte. Então, dentro da dinâmica da origem da finalidade, como estava dizendo no finalzinho lá, os provérbios numéricos eles fazem um elenco de comparações. Essas comparações são situações, são coisas que fazem pensar em situações. Não é comum, não é particular, melhor dizendo, essas máximas do livro dos Provérbios. Nós vamos encontrar esse tipo de pensamento em Deuteronômio, em Jeremias, no próprio livro do Êxodo nós encontramos isso. Então, os números são usados quando eu quero expressar algo onde o conceito ainda é pobre, né? Então é para dar uma noção. O indivíduo consegue ver o voo da águia, consegue ver não entende o voo da águia, não entende o voo, mas se tem uma coisa que ele não entende mesmo, é a relação entre a relação com a paixão. Porque um homem corre atrás de uma donzela. Então é essa a relação do livro dos Provérbios. Então, através de uma figura, através de uma imagem, o livro dos Provérbios faz com que nós tenhamos a intuição do que aquilo de fato significa. Ou seja, é uma situação para o autor inusitada, inexplicável, muito particular. Da mesma maneira com que a águia ela tem o seu voo, ela não tem ela pode mudar a qualquer momento o seu voo, como o vento pode mudar. A história de uma paixão também, ela pode mudar a qualquer instante, a qualquer momento. Então é esta a dinâmica que está por detrás dessas máximas do livro dos Provérbios, nos Provérbios numéricos, capítulo 30, 15 a 33. E nós temos então, aí nós vamos passar para uma questão que é muito importante para nós. A coleção introdutória, que é de Provérbios 1, 9, 18, a idade dela, talvez ela é do século III do século IV. Então, embora ela seja a coleção introdutória, ela não é a mais antiga, né? Ela consta de poemas maiores, né, em que um pai, um mestre, ensina um discípulo ou seu filho, ou os discípulos, podemos assim dizer. Então, são essa estrutura onde há avisos, há recomendações e assim, o foco dela é como eu me preparar para isso, ou seja, como eu me encontro com a sabedoria. Então, aquele que quer se encontrar com a sabedoria deve fugir de más companhias, né? Não deve dar atenção ao discurso dos indiferentes, né? Ele não deve andar em más companhias. Também existem explicações de como se adquirir a sabedoria, como escolher, como optar pela sabedoria. Existem prescrições para como agir com o estrangeiro, né? Quais são os verdadeiros amores do sábio, né? Como confiar de maneira prudente, né? Também existe uma pequena parábola muito interessante dentro dessa coleção maior, que é a parábola do preguiçoso e da formiga, né? E aí faz um elenco de coisas que são abomináveis à sabedoria, né? E aí nós temos ao finalzinho já o discurso do pai, ou seja, o discurso do mestre, como o mestre dá os conselhos para o filho. É muito interessante como é que o mestre, ele quase que instiga que o discípulo questione inclusive a ele mesmo. Depois, algumas qualidades da sabedoria. A sabedoria é hospitaleira, ela não se importa com o pensamento dos zombadores. E aí, no finalzinho, a insensatez é um arremedo da sabedoria. Ou seja,
muitas vezes palavras de cunho ignorante, elas são tão diferentes que elas podem burlar o crivo da razão e parecer com sabedoria, que são as falácias, aquelas instruções falaciosas. Então, este livro, essa coleção introdutória que está em Provérbios 1:9 a 18, ela que foi escrita no livro, entre os anos o século III e o século IV a.C., ela consta desses poemas, esses poemas que vão dar um cunho de instrução, um cunho de preparação para os jovens que estão. Nós vemos que também a sabedoria parece personificada numa pessoa, né? Da mesma maneira que a loucura é personificada, que mostra que trata de figura literária. A sabedoria, ela não é uma pessoa, mas ela é uma qualidade que se encontra em pessoas. Então, essas figuras literárias, né, elas foram e são tomadas à luz do Novo Testamento como visões veladas, né, da Santíssima Trindade. Todavia, após uma compreensão e um entendimento dessa evolução do pensamento israelita que prepara para a revelação do Verbo encarnado. Bom, o último e talvez o mais diferente de todos as coleções é o Elogio à Mulher Virtuosa, que nós vamos encontrar no capítulo 31, de 10 a 31. Então é muito interessante, eu vou ler para vocês aqui alguns trechos, alguns pedaços, né? Então, capítulo 31, 10 a 31. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior a todas as pérolas é seu valor. E aí ele começa a fazer comparações. Confia nela o coração do marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em toda a sua vida. Então, esta é uma coleção que, se for fazer a datação dela, ela é um pouco incerta, mas com certeza é de um período tardio, talvez final do século, entre o século IV e o século II. E por que a gente diz isso? Porque esse poema, ele revela uma grande estima pela pessoa da mulher, que para Israel naquele momento personagens de transformação, de mudança, de consolidação do pensamento do povo. Aquilo que eu dizia, aquela frase muito interessante: do que um homem educará um indivíduo, do que uma mulher educará uma geração. O povo de Israel deixa a mulher num status de responsabilidade, num status de grandeza, pelo seu poder de transformação da sociedade e pela educação. Se os provérbios são uma ferramenta mental, uma ferramenta de compreensão do mundo, da sociedade, da pessoa, as mulheres é importante essa relação para com a sociedade. Então são elas que estruturam esse pensamento, esse sedimento. Ela pega desde a criança até o jovem, o adolescente que está saindo de casa, tanto homens quanto mulheres. Então se encontra aí essa riqueza. Nós temos também a menção de alguns textos de outras culturas, instruções, por exemplo, de Pachotep, que são documentos egípcios, né, que recomenda como falar, como receber presentes, elogia a solicitude com os pobres, e é sábio o pensamento de se alegrar. O sábio é a pessoa que alegra os pais. Então, nas instruções de Pachotep nós vamos encontrar Provérbios 12, é o cuidado de falar, receber presentes, Provérbios 15 e 17, como fazer isso. Provérbio 21, 13 vai tratar da solicitude para com os pobres.
O filho sábio que alegra os pais é Provérbios 10, 1. Depois nós também temos a instrução de Amenemope, que se aproxima das palavras dos sábios de Israel. Nós vamos ver isso em Provérbios 22, 17 e 24. E as instruções de Mericare, que exorta a serenidade. Provérbios 15, 17 e 26. Provérbios 15, 16 e 17 é muito bonita esse provérbio. Provérbios 15, 17. Mais vale um prato de legumes com amizade do que um boi cevado com ódio. Olha que legal. Tem uma coisa que me chama a atenção, é que como uma figura, como uma imagem, ela pode fazer você pensar. São pequenas parábolas se a gente for olhar para ver. 26 assim: o projeto dos pérfidos são abomináveis ao Senhor, mas as palavras benevolentes são puras. Então, imagine alguém fazendo um discurso forte e tudo mais, e outra pessoa falando com serenidade. Talvez, se você quiser convencer uma pessoa, se preocupe mais em chegar a ela com serenidade, com bondade, com brandura, do que com discursos fervorosos. Talvez o discurso fervoroso ele fica muito latente, mas ele não aprofunda. E entre os documentos que estão dentro dessa tradição dos provérbios, nós podemos dizer que existe uma infinidade de outros textos que foram se mesclando, e hoje, se formos estudar, talvez seja difícil dizer qual foi a origem. Mas lembro, no livro dos provérbios é coletada uma coleção de sabedoria, que independente se foi um israelita ou se foi um estrangeiro que disse, mas elas são importantes para a formação do indivíduo como um todo. Por isso que o livro dos provérbios ele transcende um pouco o campo da religiosidade. Porém, é aquilo que eu vou explicar na sequência agora. A religiosidade, ela existe sim. Ou seja, experimentando dessa sabedoria das nações, sabedoria dos povos, se chega à experiência, ou seja, eu compreendo a maneira de viver e agora eu aplico essa maneira de viver à minha fé. Primeiro viver bem, depois que eu estou vivendo aquilo que é básico, aquilo que é simples, que é cotidiano, aí sim eu me apresento de uma maneira diferente à sociedade. Então a experiência da vida, das normas, ou seja, viver bem as pequenas coisas, viver bem a maneira de acolher, a maneira de conversar com as pessoas, de se relacionar com elas, esse é o ponto de partida, esse é o básico. A partir disso, então eu vou me mostrar maior vivendo a minha fé. Então é ponto de partida. E assim para nós isso é muito importante, né? Como é que eu vou evangelizar alguém se eu dou um contra-testemunho na minha vida nas coisas básicas? Como eu vou falar da ordem, do universo, da organização, se eu não organizo a minha agenda? Como é que eu vou falar de respeito, de amor de Deus, se eu não respeito as pessoas que estão ao meu lado? Então o livro dos provérbios quer que a gente entenda essa realidade, que ela é básica, ela é o ponto de partida para algumas realidades. Essa sabedoria humana, que é universal, ela, dentro do livro dos provérbios, sim, ela vai assumindo pelo autor sagrado uma reconstituição que, à luz da fé, à luz dos princípios da fé, se tornam mais valiosas ainda. Por exemplo, a vida e o comportamento do homem, elas devem ser contempladas em relação ao Criador. Nós vamos ver isso em Provérbios 17, 5. Provérbios 17, 5 vai dizer o seguinte: aquele que zomba do pobre insulta o Criador. Aquele que ri do infeliz não ficará impune. Ou seja, uma pequena frasezinha dizendo: se você não tem caridade para com o fraco, para com o pobre, você não ama Deus. Ou seja, diz exatamente aquilo que Jesus diz no Evangelho: quem diz amar a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, é mentiroso. Então,
por detrás destes pensamentos, por detrás dessa estrutura de pensamento, nós vemos algo de muito profundo. A nossa relação com Deus passa pela nossa relação com a humanidade, com nós mesmos, com o universo que nos cerca, com as relações humanas, né? Com as trocas humanas, com o conhecimento humano. O Senhor vê tudo, Ele providencia todas as coisas, né? Então, o livro dos Provérbios, ele é uma fonte de muito conhecimento, conhecimento básico. Antes de ser um bom cristão, eu tenho que ser um ser humano exemplar. Antes de ser um bom judeu, eu tenho que ser um ser humano bem formado, bem instruído, respeitoso, honesto, trabalhador, que honra o pai com a vida que tem, que honra a mãe e não lhe faz chorar com a vida que leva. É esta a grande realidade que está por detrás do livro dos Provérbios. A importância dos Provérbios no Novo Testamento ela é grande por outros motivos também. Os escritores do Novo Testamento aludem mais de uma vez para Provérbios 8, 22 e 36. Provérbios 8, 22 e 36, talvez você já tenha escutado infinitas vezes, mas às vezes assim a gente não se dá conta disso. Diz o seguinte: o Senhor me criou como primícia de suas obras, desde os princípios, antes do começo da terra, desde a eternidade fui formada, antes de todas as obras dos tempos antigos. Então o que parece aqui? Ou seja, isso se parece muito com João, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus. Por ele tudo foi feito. Provérbios 8, 24, 31 é igual a João 1, 3. Habitou entre os homens por própria iniciativa. Provérbios 8, 31 diz isso, da mesma maneira que João 1, 14 também diz. E esses comunicou a verdadeira vida. Provérbios 8, 32, 33. Em 8, 32, 33 diz o seguinte: e agora, meus filhos, escutai, felizes aqueles que guardam seus caminhos, ouvi minhas instruções para serdes sábios, não a rejeitais. Feliz o homem que ouve e vela todos os dias à minha porta e guarda os umbrais de sua casa, pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor, mas quem ofende prejudica-se a si mesmo, e quem me odeia ama a morte. É igual a nós vamos encontrar essa citação em João 14,6. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente ter ideia do que está sendo dito. João, capítulo 1, versículo... João 14, versículo 6. Houve o homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio dar testemunha para o testemunho da luz, a fim de que todos o que crerem por meio dele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, né? Então, nós vemos que o livro dos Provérbios ele é muito citado no Novo Testamento, né? A liturgia adapta a Maria Virgem os textos de Provérbios 8, 22, 36. Esse procedimento é justificado, pois Maria foi a sede da sabedoria, a obra-prima da sabedoria divina. E assim, esses títulos que a gente lê nos livros dos Provérbios, eles são muito ricos de significado. Se pegarmos Provérbios 8, Provérbios 8, 22, 36. A sabedoria, né? O Senhor me criou como primícia das obras, né? Ou seja, a Maria ela traz a dignidade, né? Ela traz não existe ninguém como ela. Então, criada, concebida sem pecado antes do tempo, gerada para ser a mãe do Salvador. Então, eu gostaria de finalizar a nossa temática de Provérbios, lembrando que Provérbios tem como principal objetivo, principal função para o povo de Israel, o chamado a uma reflexão. Antes do indivíduo ser um bom crente, um bom homem de fé, ele tem que ser um ser humano exemplar. Então essa é a grande realidade. Talvez uma das realidades que tenha, ao passar dos tempos, tenha sido esquecido. Então,
viver muito a fé em pequenas rodas e se esquecer que o mundo depende também do meu exemplo, do meu bom exemplo. Então, dizia um monge amigo meu, é fácil ser cristão em quatro paredes. Eu quero ver ser luz do mundo, ser sal da terra, como o Evangelho exige. Então, Provérbios vai fazer com que a meditação dos provérbios fazem com que a gente reflita sobre coisas cotidianas, coisas simples, coisas básicas, que fazem da minha pessoa, da sua família, da sua comunidade, um local melhor para se viver, um ambiente onde as pessoas são mais abertas ao diálogo, à compreensão, à reflexão, ao estudo. Então, um cristão que não estuda, ele possivelmente não compreende a profundidade do Evangelho. Um cristão que não toma a palavra de Deus e busca nela ferramentas de transformação da sua vida no hoje, no aqui, no agora, está muito longe daquilo que o Evangelho principia como começo, meio e fim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, guardemos isso. O livro dos Provérbios é uma ferramenta de transformação de vida, de transformação de pensamento. Pensamentos, palavras e atitudes. Santo Agostinho diz que um homem, para ser santo, precisa de 3 coisas: humildade, humildade, humildade. Humildade no quê? No pensar, no falar e no agir. E o começo da sabedoria é a humildade. Então, nós possamos buscar na sabedoria do antigo Israel, que criou, que formou, que compilou esses livros essas coleções de sabedoria para serem degustadas desde a tenridade até a velhice, que nós possamos buscar nela ponto de ancoragem de uma vida mais assertiva, de uma vida mais reta, mais transparente, mais sólida. Que assim seja. Fiquem com Deus. Aqui é o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado por ter participado de mais uma aula. Nós vimos hoje Provérbios e vamos na próxima tratar do livro da sabedoria. Fiquem com Deus, que Deus os guarde e assim seja.